Porque a história da África ainda é ensinada a partir de um olhar eurocêntrico. Olá, começa agora o quarto episódio do Sobretons, o videocast antirracista do Ministério Público de Minas Gerais. Nossa segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. Os 9 episódios desta temporada dão visibilidade à luta antirracista por meio do diálogo entre o direito e a cultura e mostram como a arte atravessa a vida de pessoas que trabalham por um mundo mais diverso e inclusivo. Em nosso quarto episódio, vamos falar sobre arte e história da cultura afro-brasileira, abordando como a educação pode ser utilizada como uma ferramenta de luta antirracista. Para conversar com a gente sobre esse contexto e as formas de resistência através da arte, da comunicação e do direito, está aqui a atriz, diretora e professora da Escola de Teatro do Cefarte, que é o Centro de Formação Artística e Tecnológica da Fundação Clóvis Salgado, a Renata Paz, e também Mariana Miqueleto da Silva, promotora de Justiça do Ministério Público de Minas Gerais. Que honra receber vocês aqui, sejam bem-vindas. Obrigada, Sandra. Prazer é nosso. Mariana, já são 20 anos da lei que obriga o ensino da história e cultura afro-brasileira no currículo escolar, mas algumas redes e escolas ainda descumprem essa lei, né? Quais são as consequências para quem está descumprindo essas leis ainda hoje? Bom, Sandra, o descumprimento ele é fruto de uma omissão muito grave, né, que suprime dos estudantes o direito de ter uma educação inclusiva nesse aspecto visado pela legislação, né? Em razão disso, existem mecanismos previstos em lei. Eu digo aqui, o Ministério Público ele pode atuar, por exemplo, expedindo recomendações administrativas, pode firmar ataques, né, termos de ajustamento de condutas, ou em caso de uma omissão deliberada também ingressar com ações civis públicas. O importante é que o gestor ele saiba que não é uma faculdade, não é uma discricionariedade dele a aplicação da lei ou não. É uma obrigação prevista em lei, né? Sim. Então, dessa forma, a lei está aí para ser cumprida. Sim. E, Renata, o Cefarte não é exatamente obrigatório, né? Porque são o ensino regular, né? Fundamental, médio. Mas, ainda assim, eu queria te fazer uma pergunta sobre isso, né? Lá na Escola de Teatro, né, de onde você vem, de que modo as obras, autores não brancos se fazem presentes aí nesse processo pedagógico? Por não ser obrigatório no currículo, né? Cada professor vai fazer de acordo com o que já faz. Eu sou a colheita dos meus ancestrais, né? Não tem como... Não existe a possibilidade de eu ensinar um teatro, de eu fazer um teatro, de eu produzir um teatro que não vá ser negro referenciado, né? Sim. É afropindorâmico, assim. É uma dádiva que eu tenho e vai ter sim. Enquanto tiver professores, né? Enquanto tiver a gente lá dentro, isso também já é uma crítica, né? É importante a gente estar lá dentro também, sim. Isso é política pública, né? Vai ter, sim, currículo preto, favelado, afrocentrado, sim. Você faz o seu movimento lá, né? Pelo visto. Eu acredito que nós, assim, os professores não negros, eles fazem o que eles dão conta mesmo de fazer, entendi, né? Já as professoras, nesse exato momento, a gente está com 3 professoras negras, né? A gente faz, e a gente faz muito bem feito, assim. É um código ético da gente, do nosso currículo, da nossa formação. A partir das nossas pedagogingas, né? Das nossas pedagogias da oralitura, da escrevivência, essas nossas ancestrais já cunharam esse saber epistemológico nas academias. Sim. Então, agora eu estou muito bem referenciada para poder não bater de frente, né? Porque eu não estou lá para bater.
mas para poder ser linda com todo o meu povo comigo lá dentro, sabe? Maravilhosa. E projetos ajudam muito, né? Existem vários projetos que tratam sobre esse assunto, inclusive no Ministério Público. Mariana, tem um projeto Ginga. Vamos falar um pouquinho? Esse projeto está movimentando a cena da educação, né? Você poderia explicar um pouquinho para a gente como é que funciona o Ginga lá do Ministério Público? Explico. O Ginga ele é um projeto, é uma iniciativa, né, estratégica do Ministério Público de Minas Gerais. Ele foi concebido no ano passado, os recursos para o financiamento dele foram angariados também no ano passado, e ele entra em execução a partir desse ano. É bem novo, então. É bem novo. E ele é um projeto que ele visa exatamente esse resgate da aplicação da lei, né, do ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Sim. Então, ele tem alguns pilares, né? O primeiro pilar dele é a capacitação, né? A mobilização e a capacitação dos educadores, que acho que é difícil a gente, né, partir para um próximo passo sem pensar em quem que vai passar o conhecimento. Exato. Em segundo, a produção, né, e o desenvolvimento de materiais didáticos e também de metodologias voltados a essa temática. E, por último, ele foi financiado a partir de recursos obtidos por ações ou atuações do Ministério Público, a partir de verificação de danos à coletividade, né? Então, é um dinheiro que efetivamente tem que retornar para a sociedade, vai retornar para a sociedade, e ele abrange 47 superintendências regionais de ensino, mais de 3.400 escolas do estado de Minas Gerais e um potencial de abranger de mais de 1.700.000 alunos da rede pública de ensino. E ele tem uma previsão inicial, né, de duração de 18 meses. Então, é um projeto, não é um projeto pontual, não é um dia, não é uma semana, né? Uma sequência ali, né? Exatamente. Renata, a gente vai falar agora sobre diversidade no teatro, né? A gente sabe que é muito importante a gente ter outras pessoas para a gente... é uma referência, né? É bom, a gente usa tanto essa palavra no nosso meio, né? Referência. Então, do contexto onde você vem, é muito legal a gente observar outras pessoas, e a gente se espelha naquela pessoa, naquele artista que está ali já há muito tempo, né? Nesse contexto, então, como é que tá essa cena da diversidade dentro do teatro? Aí eu falo da dramaturgia, na direção, contando suas histórias, né? Ou sendo reflexos para jovens atores em construção. Quando eu sou professora dentro do Cefart, eu sou representatividade para os alunos que estão lá, que estão se vendo. Sim. E se espelhando em mim. Eu fui aluna no Cefart, eu estudei lá, eu me formei na turma de 2014. E em 3 anos de escola, eu tive um único módulo com um único professor negro, que é o Gil Amâncio. Em 40 anos de escola, é recente, nos últimos 5 anos, em que a gente tem mais de um professor negro. Quando a gente pensa na área teatral, no cenário teatral em Belo Horizonte, no Brasil, eu vou fazer um recorte daqui, né, de BH. Sim, estamos muito bonitos, a gente tem muita dramaturgia negra, a gente tem performance negra, a gente tem muita representatividade no teatro, no cinema, na música, como a gente sempre teve. Tem 524 anos, né, a partir da história da escravidão, porque a nossa história, o flerte de África e Brasil, não começa na escravidão, né? A gente tem aí Luzia para falar com a gente, que tem 12 mil anos, então essa história também é contada por outro viés, por outra cor, né? E tudo isso diz da representatividade. Se eu vejo pessoas pautando a raça, a classe, o gênero, a luta antirracista, não basta não ser racista. E é importante a gente ter professor, a gente ter representatividade, a gente ter atriz, enfim, todas essas pessoas lá, porque a gente coloca a nossa verdade. Eu dirigi recente a direção de 2024, Abarrotado, que é uma formatura do Cefart. 10 anos antes eu me formo e tinha eu e mais uma corpa negra, 2 corpas negras em cena, numa turma de 23 pessoas. 10 anos depois eu tenho uma turma com mais da metade negra e com toda a equipe negra, indígena, trans, todas as dissidências reunidas. Não que outros professores não tenham feito isso antes, mas não fizeram. E por que será?
precisou entrar uma professora negra, né? Raine Campos, Lucas Fabrício, em que começa a trazer uma diversidade de corpos, de cores, de gênero, mesmo assim, para afrontar com beleza, né? A gente não está aqui para brigar. Mas sem a gente lá, as pessoas não se veem, elas não se sentem representadas, elas não se sentem no direito de ser livre. Mariana, a Renata trouxe a experiência da vivência dela, que eu acho que a gente acaba entendendo que é muito importante as escolas falarem não só sobre o racismo, mas também sobre as várias formas de desigualdade, de classe, de gênero. O que você acha disso? Com certeza, Sandra. A abordagem desse tema ela tem que se dar de forma interseccional. Nós tratarmos o racismo pura e simplesmente é simplificar um problema que, na realidade, ele é complexo e é multifacetado. Então, eu vejo que a forma ideal de se tratar o racismo dentro da comunidade escolar, dentro das escolas, é trazer uma conexão com temas como questão social, questões de gênero, questões de orientação sexual, enfim. Nisso você consegue aproximar, né, os alunos do que é vivenciado na prática, né, do problema que nós vivenciamos. E aí nós temos condições de preparar esses alunos, esses estudantes, para a realidade da vida, para identificar, né, situações de racismo que acontecem e também para combater essas mesmas formas de preconceito. Sim. A gente também tem que tomar muito cuidado com generalizar também, botar todas as diversidades numa caixinha única. Sim. Um corpo trans, a gente tem que discutir gênero, sim. Eu não posso achar que o meu gênero é melhor ou maior do que qualquer outro, né? Mas eu também preciso entender que um corpo trans preto, ele sofre racismo além da transfobia. Um corpo feminino preto, ele sofre o racismo além da misoginia. Sim. Eu não podem me dar o luxo de me colocar junto de um corpo de uma mulher branca. Somos diferentes. Embora a luta das mulheres, né, ela também é tão legítima quanto. Mas a gente tem que se discutir o racismo em qualquer instância. Em qualquer instância. Enquanto a gente não resolver a questão do racismo, também nada vai para frente. Porque a gente vai ver corpos avançando, chegando em lugares, mas a cor é a mesma. Eu vejo mulheres brancas, eu vejo pessoas trans brancas, eu vejo pessoas, né? A gente vai pegando as dissidências, mas o branco ele ainda está na frente. Sim. E a gente precisa, assim, com cuidado, com dengo, com carinho e com briga mesmo, falar, peraí, não me bota para limpar todas as sujeiras do mundo, né? Esse é um trabalho nosso. Sim. Quando chega na escola de teatro, onde você está inserida, autores, obras de pessoas não brancas, como é que isso é recebido pelos alunos, pelas alunas? Pelos alunos pretos, pelos alunas faveladas do subúrbio, das periferias, é nítido o brilho no olho, assim, da reparação histórica mesmo. Eu vou me ver, eu vou me estudar, eu tenho a quem me referenciar. Já as pessoas não negras, como sempre, ainda tem um questionamento. E exatamente isso. Mas a gente também pode estudar uma pessoa trans. Aí, tá, é uma pessoa trans preta? Não. Tá. Uhum. Então, nesse momento, a gente vai falar de pessoas negras. Ainda, porque isso precisa mudar, cai no colo da mulher preta ter que brigar. É a mulher preta que vai ter que encabeçar uma briga para introduzir autoras negras. Ainda é a mulher preta que tem que brigar. E os homens pretos, né, as pessoas trans pretas também têm feito um trabalho muito bonito, conjunto. Mas as pessoas brancas, elas ainda deixam para a gente resolver e trazer e introduzir os pensamentos negros e afropindorâmicos. Ainda sobra para a gente ter que discutir, assim. Eu, enquanto uma professora negra de teatro, eu tenho todo o direito, mas eu ainda não posso me ocupar de trazer autores brancos para a sala de aula. Porque se eu não fizer isso, talvez outros professores não tragam autores negros para a sala de aula. Os brancos já estão
postos, né? Eles já estão postos, eles já estão dados, né? A história do teatro, ela começa na Grécia. Poxa, Grécia, sabe? E toda a história de África, dos povos originários, dos povos andinos, onde está? Tudo é apagado. E aí a gente traz a história do teatro ali com Stanislavski, que fez um bom trabalho, muito obrigada, Stanislavski. Mas e aí? Aí começa ali com Stanislavski. Quando a gente vai pegar a história do teatro em Belo Horizonte, né, a gente tem grandes companhias, que eu agradeço também o trabalho prestado. Mas e os autores negros, que têm a mesma idade desses grupos consolidados, mas não são falados? Onde que a gente está? E se não é a gente brigando pela gente, não tem. A gente não entra. É uma questão que tem que ser de todo mundo, né? E aí vem a pergunta, né? Qual o papel das famílias, desses movimentos sociais e também do sistema de justiça na construção de uma educação antirracista? Não pode cair para a gente resolver uma questão que não é nossa, mas que atinge a gente. Uhum. Quem inventou o racismo não foi o preto. E aí, geralmente, essas famílias também são famílias pretas, também são famílias que trabalham o dia inteiro, também são famílias que têm pouquíssimo acesso ao direito, à escola, ao estudo, aos estudos negros, aos saberes negros, ancestrais e acadêmicos. Então, às vezes, um exemplo, né? A minha mãe se forma na EJA junto comigo. Eu estudava de manhã na escola regular e minha mãe na EJA à noite. Era papel da família me ensinar o para casa. E eu ensinava a minha mãe o para casa. Então, quando a gente traz as famílias, de novo, um cuidado para a gente não culpabilizar as famílias negras. É obrigação das escolas, do currículo escolar, é obrigação das academias, é obrigação nossa dar foco a esses saberes pretos ancestrais e, ao mesmo tempo, é uma reparação histórica. A nossa história está lá. A gente tem autores renomadíssimos, assim. A gente tem Maria Carolina de Jesus, a gente tem Conceição Evaristo, a gente tem a Leda Maria Martins, tem o professor Marcos Alexandre, tem a Soraya Martins, tem Anderson Feliciano, tem a Anaí Patrícia. Então, a gente tem Amora Tito, a gente tem muitos nomes do aqui e do agora que estão no nosso entorno. E esses nomes precisam estar. Sim. Mas quando esses nomes chegam, e quem fez a gente chegar também precisa estar. E aí é dever de todo mundo. Eu, enquanto professora, eu preciso repassar isso na escola. Alunos precisam pegar isso e dar continuidade a isso nas casas. A gente passa a ser educador dos nossos pais. E não ensinar eles alguma coisa, é retribuir o carinho que eles fizeram com a gente, né? É obrigação da gente, professor, se formar em saberes e epistemologias negras, né? É muito fácil eu chegar na sala de aula e reproduzir o que eu aprendi. Mas se eu te contar o meu currículo, ele é todo embranquecido. Eu tive que correr muito atrás para empretecer, para favelar, para indigenizar, para mandingar o meu currículo. E hoje eu poder chegar na sala e falar, então, tudo que eu vou trazer para vocês é negro referenciado. Não foi nada naturalmente. Não foi. E ainda hoje eu preciso, mesmo na sala de aula, estar atualizada o tempo inteiro nos movimentos, no que está pegando, para não ficar para trás. É sempre um trabalho. Eu ainda continuo tendo que ser 10 vezes melhor, ter que fazer tudo 10 vezes mais que uma pessoa não preta. Bom, por parte do sistema de justiça, cabe cobrar a implementação né, da legislação e efetivamente responsabilizar. Acho que talvez o que falte hoje, principalmente, é isso, né? Essa mobilização social, institucional também, para que a lei seja efetivamente aplicada. Existem mecanismos previstos na Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a própria Constituição Federal, né, coloca isso como uma meta a ser perseguida. Então, nós temos essa necessidade de mobilização para a aplicação da lei e internamente nas instituições, seja na instituição educacional, seja nas próprias instituições que integram o sistema de justiça. Eu falo Ministério Público, Poder Judiciário, enfim, OAB, Defensoria Pública, né, todas essas instituições, cabe também haver o tratamento do tema do racismo institucional, né, porque esses agentes responsáveis por aplicar a lei têm que ter um conhecimento, tem que ter um letramento em relação a
a essa diversidade, a essa necessidade que nós temos no nosso país de evoluir nesse tema. Mariana, então, diante de tudo que foi falado aqui, é muito importante, né, para garantir o direito à memória e à história da população negra, que todos estejamos juntos. É um trabalho gigante que a gente ainda tem pela frente, né? Então, diante disso, eu te faço a seguinte pergunta: quais os próximos passos que as instituições como o Ministério Público de Minas Gerais e organizações culturais devem trilhar juntas para garantir esses direitos? Bom, Sandra, a atuação, ela, por parte do Ministério Público, ela pode se dar de diversas formas, né? Como nós falamos já. Além da forma combativa, vamos dizer assim, então, diante de uma omissão deliberada, é caso efetivamente de recorrer a um provimento jurisdicional, né? Uma ordem judicial para fazer a lei ser aplicada. Mas nós vamos sempre priorizar o diálogo. Então, trazer a comunidade escolar, trazer o governo do estado, trazer os municípios, trazer os gestores, trazer a comunidade escolar, todo mundo para conversar e descobrir qual é a melhor forma de se aplicar a lei, né, dentro daquela realidade. O projeto Ginga, que já foi falado aqui, é exatamente um exemplo disso. Ele não é feito exclusivamente pelo Ministério Público. Ele conta com parceiros, conta com instituições especializadas no tema que foram trazidas também para pensar juntos o projeto e para implementar o projeto. Conta também com a Secretaria de Educação, né, que encabeçou o projeto e efetivamente a nossa expectativa, o ideal na nossa visão é que o projeto Ginga virasse, por exemplo, uma política pública permanente, né, que não dependesse, que não tivesse um tempo de duração contado, como eu falei, é só esses 18 meses. E também que ele fosse expandido para todo o estado de Minas Gerais e também que outros estados copiassem e fizessem igual, para a gente conseguir ter a lei efetivamente implementada no nosso país. Aí, né, um grande exemplo, então, que é o projeto Ginga, aí, que conseguiu juntar todo mundo, como a gente está falando aqui, né, Mariana? Isso. Gente, nosso papo está acabando. Gratidão, que honra ter vocês aqui. Obrigada. Mariana, Renata, força para você, tá? E que venham muito mais pessoas com o mesmo sentimento de responsabilidade e que queira também fazer um movimento como esse que você faz, né? Esse movimento que tem muito mais pessoas, porque quando tem mais pessoas, acho que fica mais leve pra gente, não fica? A gente não é só, né? Exatamente. A gente é pelo menos um quilombo, um continente e um patuá, no mínimo. Gratidão pela presença de vocês, tá bom? Obrigada. E assim encerramos mais um episódio desta segunda temporada do videocast Sobretons. O Sobretons é o programa antirracista do Ministério Público de Minas Gerais, que conta com várias ações, entre elas um podcast lançado em 2024. Se você ainda não ouviu a nossa primeira temporada, te convido a escutá-la no Spotify, tá bom? Essa segunda temporada é realizada em parceria com a Fundação Clóvis Salgado. Está disponível no streaming gratuito Cine Humberto Mauro Mais, no YouTube e no Spotify. Saiba mais sobre o programa em mpmg.mp.br/sobretons. Junte-se a nós na luta contra o racismo. Siga o MPMG nas redes sociais, procure por MPMG Oficial e nos dê sua opinião sobre esta temporada do videocast Sobretons. Antes de me despedir, deixo mais uma provocação para o nosso próximo encontro. Se o ensino e o aprendizado da história e da cultura da população negra brasileira ainda são um desafio tão grande, quais são as questões que se colocam quando pensamos em preservar o que já foi construído? Vamos conversar sobre isso no nosso próximo episódio? O tema é Patrimônio Imaterial e Cultura Negra. Obrigada pela companhia e até a próxima! Eu tentei compreender
Para desenrolar, mas como que eu vou fazer para desenrolar?